é muito bacana o pessoal falando sobre a API, né? O Fábio falou, agora o pessoal da Globo. Esse projeto que eu estou fazendo aqui também é um projeto open source, mais voltado assim, para o pessoal iniciante, né, de Zabbix, que na comunidade a gente vê muitas perguntas assim, como que eu resolvo esse problema, por exemplo, 75% de pooler que está sendo usado, né, as pessoas, ainda mais as iniciantes, elas não sabem como resolver esse tipo de problema. Então, a ideia de eu fazer o Zabbix Tuner, né, para ser um diagnóstico e ajuste automático, né, de performance dos Zabbix. Meu nome é Jansen dos Reis Lima, né? Sou usuário Zabbix desde 2009, quando eu trabalhava na Petrobras. Eu comecei usando os Zabbix para monitorar perfuração de postos de petróleo. Depois, em 2012, eu saí da Petrobras e fui para o LENEP, que é um laboratório de exploração de petróleo da Petrobras. Então, eu ainda tenho um vínculo com a Petrobras, né, que eu recebo um financiamento, né, que eu trabalho lá como analista de sistemas de um projeto de computação de alto desempenho. E, nesse tempo, aí, eu abri a minha empresa, né, para dar treinamento de Zabbix, sobretudo de API, e também sou autor desses 2 livros aí. Então, por que Zabbix Tuner? A minha ideia de Zabbix Tuner, eu também sou muito apaixonado, né, por computação de alto desempenho, então eu gosto muito de performance. Imagina assim, né, um piloto de Fórmula 1, né, dos anos 80, né, eu sou muito fã do Ayrton Senna, né? Então, eu sempre gostei muito de Fórmula 1. Pô, antigamente, os pilotos de Fórmula 1, eles mesmos tinham, né, a capacidade assim, de falar com o engenheiro, eu preciso alterar isso no carro. Quem mesmo, não sei se vocês já assistiram aquele filme Rush, né, que conta a vida do Niki Lauda, ele mesmo era um piloto que gostava de dar ideias, né, para os engenheiros da equipe. Então, mas hoje em dia a Fórmula 1 está tão avançada, né, que os próprios engenheiros eles já verificam isso em tempo real e eles podem ajustar os parâmetros do carro, né, vamos dizer assim, automaticamente, de acordo com a conversa com o piloto. Sei lá, estou perdendo pressão numa determinada pneu, sei lá, alguma coisa assim, ele faz um ajuste lá na telemetria, né, de acordo com o gráfico que ele vai visualizando, e faz esse ajuste para o piloto. Então, a ideia aqui é eu ainda não consegui fazer uma forma automática, né, dele configurar isso automaticamente, mas eu vou explicar no final por que eu ainda não consegui. Então, aí, depois que eu tive essa ideia, eu comecei a criar alguns códigos para diagnosticar o nosso ambiente e mostrar o que pode estar acontecendo de falha. Como que eu vou fazer isso? Através de automação, que essa daqui é a ideia principal, que eu ainda não finalizei. Por que o Zabbix Tuner? A ideia, como eu falei para vocês, da Fórmula 1, então, erros de configuração podem acontecer, ainda mais pessoas iniciantes na ferramenta que eles não conhecem aqueles parâmetros, de performance, o que ele vai ter que alterar. Ou se eu alterar aqui um pooler, eu vou passar ele para 30, ele não sabe o que pode acontecer, com o ambiente dele. E também isso daí pode ocorrer paradas inesperadas de serviço. Então, seus Zabbix pode morrer, você não sabe por que muita gente não olha log para saber o que aconteceu. E grande parte dos usuários desconhece os parâmetros de performance, eles alteram essas configurações do processo sem saber o que está fazendo. Isso daí influencia diretamente na performance do monitoramento. Muita gente não monitora os itens não suportados, ou não ajusta ou desabilita esses itens. Você tiver uma quantidade imensa assim, de itens não suportados, isso afeta diretamente a performance do servidor. Então, só de você já desabilitar, sei lá, 1000 itens não suportados, você já diminui a carga dos seus Zabbix, novos valores por segundo vai diminuir. Então, só se preocupam com o ajuste quando uma trigger padrão é ativada. Por padrão, também os Zabbix não faz o alerta de todos aqueles itens internos. Não fazem uso dos alertas para esse processo, foi o que eu comentei. Então, quem nunca viu isso, o
Rodrigo colocou um gráfico lá, né, Rodrigo não, o Fábio, colocou um gráfico, né, desse daí do Zabbix Data Gathering. Então, isso daqui aconteceu num ambiente onde eu administro, que o pessoal começou a alterar lá os itens, os parâmetros, né, de performance, porque começou a pipocar lá algumas triggers e ele simplesmente foi lá e colocou, vou aumentar isso daqui em 2 vezes o valor padrão que está. E isso daqui foi no final da tarde, 5 horas da tarde, ele já subiu tudo. Porque o cara alterou sem saber o que está acontecendo, né? sem saber as causas desse problema. Bom. Então, aí eu faço a pergunta se é normal, né? Olha só, Zabbix Pinger Process, né? More than 75%. Pô, está 1 mês. O cara não sabe resolver isso, né? Ele nem tenta fazer isso, ou às vezes tentou e o Zabbix parou o processo lá, né? Parou de estar em execução. Aí vocês podem ver aqui também que tem aqui uma outra trigger ativa, né? Um evento. Ó, é que ele não está respondendo ao ping também. Pô, tem 4 meses que esse host não está respondendo. Por que esse cara não desabilitou esse host? Ou esqueceu, não sei. Fora outras coisas ali, né, que eu apaguei tudo, que também não era importante, mas, pô, tem coisa aqui de evento lá, 1 ano. Bom, então, onde que eu quero chegar, né, com o Zabbix Tuner, né? Cenários são diferentes, foi o que eu falei. Nesse filme Rush, né, quem já viu, vê que o Niki Lauda, ele estava na Ferrari, né, com o Hunt, né, que era o outro piloto da equipe, e ele sabia muito mais do que o Hunt, porque ele entendia, né, da mecânica do carro. Então, por ele nem precisava de ter engenheiro na equipe, ele mesmo resolvia as situações do carro. Né? Então, o que eu estou querendo fazer com essa diferenciação? Você pega um ambiente novo, ele nunca vai ser igual para mim, para você, para você. Eu vou configurar de uma maneira, você vai configurar de outra. A gente pode estar com o mesmo hardware, né, os mesmos recursos computacionais, e nunca vai ser um cenário igual ao outro. Né? Não existe um ambiente igual. Né? Uma configuração também não pode ser padrão para os diferentes cenários. Né? Então, eu posso te dar várias dicas de performance, né? Passar que eu vou ajustar o puller para 5, né? Pinger para 10, mas no seu ambiente vai ser diferente. Tem que prestar muito bem atenção nisso. Quantidade de hosts, né? Protocolos monitorados, itens, isso daí a gente viu várias palestras aqui que modificam muito. Né? Teve 2 situações ali que eu vi, aparentemente, sim, quase mesmo quantidade de hosts, mas os itens e as triggers, né, são completamente diferentes. Bom, então, a proposta do Zabbix Tuner, ele vai verificar a instalação, né, e propor os ajustes para melhorar a performance e a estabilidade do ambiente. Né, como é que ele vai fazer isso? Né? Eu coleto informações, né, de histórico dos itens descobertos, itens não suportados e outras variáveis, né, via API, e também parâmetros de configuração do Zabbix Server, né, porque eu preciso ler os pools que estão configurados. Com o objetivo final, né, de propor esses ajustes necessários, né, então, eu vou mostrar para vocês uma tela aqui que ele vai te mostrar como que está o seu ambiente agora. E, no final, o que eu quero fazer é o ajuste automático. Né? Bom, o que contribui com a deterioração, né, da performance dos Zabbix? Bom, retenção de itens. Né? Então, eu já vi casos, né, que pessoas, assim, às vezes até sem experiência, mas o padrão dos Zabbix de CMP-Ping, se eu não me engano, são 7 dias. Eu já vi gente colocando 30 dias. Então, por exemplo, para que você vai querer saber um histórico de 30 dias de ping? Que nem no caso ali o cara está com mais de 1 mês, né, de problema, de coisa, mas para que ele vai querer saber mais de 30 dias por que o host dele parou de funcionar naquele dia, entendeu? E isso daí ele vai conseguir também com a trend. Né?
Bom, quantidade excessiva de itens diferentes do tipo numérico. Então, isso daí envolve diretamente a performance dos APIs também. Então, por exemplo, quem gosta de fazer monitoramento de log, vocês podem perceber que o seu VPS vai subir drasticamente. Logicamente, se você colocar um só, não vai fazer tanta diferença. Quantidade excessiva de triggers com função diferente de last. Acho que não sei se foi o Dadel que falou, né, sobre usar essa função. Por quê? Porque a função last, os APIs, ele vai fazer a verificação, né, do último item que foi coletado. Então, essa informação ainda vai estar em cache. Ele vai conseguir ler isso daí sem precisar fazer essa consulta no banco. Agora, se você for utilizar outras funções, ou vários ou operadores também, né, lógicos na sua trigger, para ele comparar, né, dois cenários, os APIs vai ter que fazer esse cálculo. Então, essa performance vai cair um pouco também. Hosts utilizando templates padrões. Vou instalar aqui os APIs, peguei template lá no Shares APIs e eu tenho um switch aqui, uma template para um servidor, e o cara deixa tudo padrão, não sabe nem como é que o cara deixou configurado. Tipo assim, colocou lá 7 dias, intervalo de atualização a cada 10 segundos, 30. Também o pessoal também já falou sobre itens, né? Então, não utilização de itens ativos quando possível, né? Então, eu também tenho essa prática. Eu sempre prefiro usar, né, o item ativo. Bom, como que eu identifico gargalos nos APIs, né? Monitorando caches e processos. Então, aqueles gráficos ajudam muito, né, de itens, né, internos dos APIs. Monitorando itens não suportados. Então, tem cenário meu que, se ele acontecer do item ficar não suportado, eu já recebo, né, um e-mail para eu tratar aquele item ou passar para a pessoa responsável. Monitorar a fila de processamento, né, dos APIs. E também consultando via API a propriedade de nanosegundos do método do history. Isso daqui não está diretamente relacionado a se os APIs está demorando ou não a pegar essa informação. Mas essa propriedade, né, de NS, ele retorna o tempo que os APIs demora, os APIs não, no caso não, para ele gravar essa informação no banco de dados. Então, esse daqui é um indício também que você pode identificar um gargalo no seu banco de dados. Então, por exemplo, assim, na média padrão que eu já vi, essa propriedade, assim, ela sempre é gravada com 5 nanosegundos, né? 5 não, desculpa. 530 mil nanosegundos, por exemplo. Então, se já passar de 1 milhão, é porque está acontecendo algum problema, né? Sua performance pode estar sendo onerada. Só que é importante também você verificar que o tipo de item que você está gravando. Então, por exemplo, às vezes um tipo de item numérico ele pode ser mais rápido do que gravar um log, né? Logicamente, porque, por exemplo, se você estiver fazendo monitoramentos, que ele vai te retornar só 0 e 1, ele vai gravar muito mais rápido no banco de dados. Bom, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas esses daqui são os parâmetros de configuração, né, que afetam diretamente a performance dos APIs. Então, tem uns parâmetros, né, de processo, né, dos poolers. Tem os parâmetros também de cache. Então, eu também já vi na comunidade assim, pessoal, os APIs morrem, aparece lá no log que para ele aumentar o cache size, e o cara não sabe nem o que é isso, nem o que vai fazer. Então, só esse pequeno ajuste no cache size já levanta de novo o servidor, né? Bom, então, onde que entra a API nesse projeto, né? A princípio, eu não iria usar API porque eu queria fazer essa parte automática, então eu só ia mexer com o arquivo de configuração. Só que, para eu coletar essas informações, né, de como está o ambiente, eu tenho que usar o history.get, o item.get, para analisar isso, né? Aí eu comecei a fazer, né, para emitir alguns relatórios de itens. Então, por exemplo, ele também lista os itens não suportados. Se você quiser, né, desabilitar todos os itens de uma vez, é disponível, né, essa opção. Esse daqui eu ainda não trabalhei nele, né, que é emitir relatório da média de coleta de itens, que aí ele vai retornar em quanto nanosegundos, né, essa média de coleta está sendo realizada.
diagnosticar o sistema, né, já tenho algumas coisas já que eu já consegui terminar, e emitir relatórios de agentes desatualizados. Isso daqui, imagina que você está com um ambiente grande, você já atualizou, né, o proxy, o Zabbix Server, né, por exemplo, a versão 3, e você encarregou lá, né, cada equipe lá para atualizar, né, os seus agentes, né. Então, se você não utiliza uma ferramenta de automação para sair atualizando os seus agentes Zabbix, você fica com um ambiente totalmente diferente, assim, né? Então, por exemplo, você pode enxergar quais são os seus agentes que estão desatualizados. Então, por exemplo, às vezes você pode querer utilizar, né, alguma feature nova que tenha, né, por exemplo, que nem no Zabbix 3, né, criptografar, né, os dados transmitidos, e você já ativou essa configuração, mas o host lá está usando o agente Zabbix 2.2, por exemplo, você não vai conseguir utilizar esse recurso. Bom, aqui está algumas telas, né, do Zabbix Tuner, é uma ferramenta de linha de comando mesmo. Aqui eu criei alguns menuzinhos, né? Então, você vai poder escolher a opção, ele vai te mostrar, né, o relatório de itens, né? Vai listar também os itens não suportados, por exemplo. Aqui na opção 5, né, iniciar diagnóstico, ele vai analisar os itens não numéricos, né, e itens ICMP com histórico acima de 7 dias. Então, pessoal, esse daqui é totalmente personalizado também. Você pode mexer no código assim, ou eu vou pensar também em fazer uma opção, né, dele alterar essas configurações, porque, como eu disse, né, o meu ambiente é diferente do seu, de cada um. Então, aqui ele mostrou, né, o resultado do diagnóstico, a quantidade de itens com chave CMP ping armazenando histórico por mais de 7 dias. Né? Nessa minha maquininha aqui eu não tinha nada, né, 0. Mas quantidade de itens não numéricos ativos. Né? Então, tem 16 itens não numéricos. Então, você pode, a partir desse relatório, você pode começar a trabalhar, né, para tentar alterar, né, por exemplo, intervalo, né, de atualização e outras métricas possíveis. Bom, aqui é o resultado da opção 1. Né? Então, aqui ele mostra praticamente o primeiro item lá do dashboard dos Zabbix, né? Quantidade total de itens, itens habilitados, itens desabilitados, itens não suportados, né? Itens por tipo, né, em monitoramento. Então, por exemplo, às vezes você não sabe a quantidade de itens, né, por tipo que você tem no seu ambiente. Então, é um recurso que eu uso bastante, que eu gostei, né, de ter desenvolvido. Bom, como eu disse, né, o projeto é open source, está no meu GitHub, chamado, né, Zabbix Tuner. Eu também tenho outros repositórios, vocês podem ver, tem vários códigos também de API no meu GitHub. Ele foi escrito em Python, nessa ferramenta. Então, quem quiser participar mesmo, pode dar um fork, pode alterar o código também, se quiser mandar para mim, para eu colocar, né, fazer um branch novo. Né? Então, e também eu gostaria que as pessoas participassem, né, reportando isso lá para de bugs. Né? Bom, então, a limitação que eu vi, aparentemente, para o que eu queria fazer, né, de automatizar esse Zabbix Tuner, era em relação ao Zabbix Server. Né? Hoje não é possível a gente recarregar as configurações do Zabbix em tempo de execução. Então, toda vez que você for alterar algum parâmetro de configuração, você tem que dar um restart no serviço. Eu não sei se vocês já perceberam, você consegue, em tempo de execução, alterar o nível de debug do log, né, o que você quer receber também, daí sem precisar reiniciar o Zabbix Server, e também recarregar o cache de configuração. Isso você consegue fazer em tempo de execução. Só que, para eu fazer esse ajuste automático, eu não queria toda hora, né, toda hora que o cara executar o código, ele vai dar um restart no Zabbix Server. Por isso que eu não caminhei muito com isso ainda. Aí, eu procurando, né, a feature request, eu achei lá no suporte, né, do Zabbix lá, tem essa feature request que o cara questionou justamente isso, que ele também queria recarregar as configurações em tempo de execução. Bom, aí uma curiosidade, ó, a configuração padrão, né, para pools Zabbix, SNMP
e external checks, consegue suportar um ambiente com até 5.000 itens. Então, se vocês verem lá o padrão dos APIs, né, de pullers, são 5 pullers, né, que ele já começa executando. Então, o que leva a crer que cada puller, então, dá conta de 1.000 itens. E isso daqui eu já testei também, fazendo uma média, com um intervalo de atualização de 60 segundos, né, 30 dias de retenção de histórico e 365 dias de trends. Né? Nesse cenário aqui, né, isso daqui é uma máquina virtual mesmo, que eu subi, né? Nesse cenário aqui, a performance do servidor será de até 83 fps. Bom, então, o que eu tenho que fazer ainda, né, nesse projeto? Né? Ajuste automático de pullers. Isso daqui eu vou precisar, né, ou eu posso também alterar o código C lá, mas eu acho que eu não vou mexer muito com isso. Personalizar scripts para execução sem interatividade. Então, a minha ideia também é o usuário poder colocar esse script na interface web dos APIs, assim como tem aquelas opções, né, de detectar sistema operacional, dar um ping. Mas, para o futuro, eu também vou criar uma interface web para essa aplicação. E o que eu também não trabalhei ainda é estender o diagnóstico para os APIs proxy, né, que os APIs proxy também têm os itens internos. Né. Uma coisa que eu vou dar prioridade primeiro aqui é exportar, né, as listagens em relatórios PDF, né, que os relatórios já estão prontos, né, só basta eu colocar para outro formato, né, apesar que a pessoa também pode selecionar lá e copiar, né, para um Excel da vida. Bom, e outras coisas. Dúvidas?